Você já percebeu que, sem nem entender por quê, seu coração escolhe justamente quem não te escolhe? É como se, lá no fundo, existisse um ímã invisível que te puxa para o sofrimento. E pior, quanto mais essa pessoa se afasta, mais você se sente preso. Isso não é azar. Isso não é falta de sorte no amor. Isso tem uma explicação, e ela começa no seu inconsciente. Talvez você já tenha vivido isso mais de uma vez. Uma paixão que começa intensa, cheia de esperança, mas que logo te leva para aquele lugar conhecido de ansiedade, insegurança e vazio. E por mais que você prometa para si mesmo que dessa vez vai ser diferente, o roteiro parece sempre o mesmo. E é aqui que a psicanálise entra como uma chave. Porque o que você vive hoje no amor não começou hoje, nem ontem. Começou muito antes, talvez na sua primeira infância, nos primeiros vínculos, nas primeiras ausências. Vamos começar desmascarando um dos maiores mitos que carregamos sobre o amor, a ideia de que o outro vem para nos completar. Essa fantasia não é só romântica, ela é profundamente psíquica. Desde muito cedo, aprendemos, de forma inconsciente, que o amor do outro tem o poder de preencher aquilo que dentro de nós parece faltar. E aqui está a armadilha. Quando acreditamos que o amor do outro vai nos tornar inteiros, colocamos nosso valor, nossa paz e nossa felicidade nas mãos de alguém. E, inevitavelmente, ficamos reféns. Mas por que acreditamos nisso? Porque, desde a infância, somos seres dependentes. Nos primeiros anos de vida, precisamos absolutamente do outro, da mãe, do pai ou de quem nos cuidou, para sobreviver. E é nesse cenário que o nosso inconsciente começa a registrar. Quando o outro me dá atenção, eu existo. Quando o outro me ignora, eu desapareço. Esse registro infantil permanece vivo, muitas vezes de forma invisível, guiando nossos desejos amorosos na vida adulta. Aqui está o ponto crucial. O desejo amoroso não nasce apenas do presente, ele é um eco do passado. Isso significa que, muitas vezes, o que chamamos de amor ou de paixão é, na verdade, uma tentativa inconsciente de reparar dores antigas. Imagine alguém que, na infância, experimentou a ausência emocional. Uma mãe fria, um pai ausente, figuras que estavam fisicamente presentes, mas afetivamente distantes. Essa criança cresceu com a sensação de que precisava fazer algo para merecer amor. Ser boa, ser perfeita, ser agradável. Na vida adulta, essa dinâmica se atualiza nos relacionamentos. Nos apaixonamos sem perceber, justamente por quem ativa essa ferida. Por isso, muitas vezes, nos vemos atraídos por pessoas que são emocionalmente indisponíveis, distantes, críticas ou até indiferentes. É como se, inconscientemente, estivéssemos dizendo: se eu conseguir que essa pessoa me ame, eu provo para mim e para aquela criança que fui que eu sou digno de amor. Essa busca é tão intensa que muitas vezes nem percebemos o quanto ela nos faz esquecer de nós mesmos. Projetamos no outro aquilo que sentimos que nos falta: segurança, validação, afeto, reconhecimento. E aqui está um ponto que a psicanálise deixa muito claro. O outro, por mais amoroso que seja, não tem o poder de curar o vazio que é nosso. Na prática, isso significa que enquanto estivermos buscando no amor do outro a confirmação do nosso valor, estaremos sempre vulneráveis ao sofrimento. Quantas vezes você já se pegou pensando: se ele ou ela me escolher, isso prova que eu sou importante. Se ele voltar, isso mostra que eu tenho valor. E, sem perceber, essa lógica te mantém presa numa relação de dependência afetiva disfarçada de amor. Freud foi extremamente preciso ao observar que, muitas vezes, repetimos no amor aquilo que vivemos na infância. Se, quando criança, você precisou lutar por amor, precisou se esforçar para ser visto, reconhecido, amado, é provável que hoje repita esse roteiro afetivo. Não por escolha consciente, mas por um movimento inconsciente chamado compulsão à repetição, que veremos com mais profundidade. Essa busca é como tentar consertar um quadro antigo usando tinta nova.
No fundo, o que desejamos não é apenas o amor do presente, mas sim reparar a ferida do passado. Buscamos no parceiro o colo que faltou, o olhar que não tivemos, o reconhecimento que nunca veio. E é justamente essa busca que, paradoxalmente, nos aprisiona em relações onde o amor parece sempre escapar. Se você sente que isso faz sentido, se percebe que existe um padrão invisível que te conduz sempre ao mesmo tipo de relação, respira fundo, porque a consciência disso já é o primeiro passo para transformar. E é exatamente sobre esse mecanismo, sobre como e por que isso se repete, que falamos agora. Se você já percebeu que não é coincidência, se já entendeu que não é só azar no amor, agora é hora de olhar de frente para o mecanismo que te prende nesse ciclo. Porque entender como ele funciona é começar a desativar esse padrão. Freud percebeu que existe um fenômeno psíquico que ele chamou de compulsão à repetição. É uma tendência inconsciente a repetir no presente situações que no passado foram dolorosas, não elaboradas, não compreendidas. Por mais paradoxal que pareça, a mente humana tenta, de forma inconsciente, reviver essas situações na esperança inconsciente de, dessa vez, ter um desfecho diferente. Mas aqui está o problema. A repetição não traz solução. Pelo contrário, ela nos aprisiona no mesmo roteiro, no mesmo ciclo. É como se o inconsciente dissesse: se eu conseguir que essa pessoa que me rejeita me ame, então, finalmente, eu me curo daquela dor antiga. Grande parte das nossas escolhas amorosas não está no consciente. Está nas memórias afetivas mais profundas, muitas delas sem palavras, registradas antes mesmo de termos linguagem. Se na infância tivemos figuras parentais que foram emocionalmente ausentes, críticas, distantes ou imprevisíveis, o inconsciente entende que amor é isso. Amor é esperar, é se esforçar, é tentar conquistar alguém que nunca está totalmente disponível. Por isso, na vida adulta, mesmo sem perceber, nos sentimos atraídos por pessoas que, de alguma forma, atualizam essa dor. E não é uma escolha racional, é um movimento interno que busca desesperadamente reparar o passado. Na psicanálise, existe um conceito chamado retorno do recalcado. Significa que tudo aquilo que foi reprimido, dores, carências, traumas, não desaparece. Pelo contrário, retorna, mas de forma disfarçada. E uma das formas mais comuns desse retorno é justamente nos padrões de relacionamento. Se você nunca olhou de frente para aquela dor antiga, aquele vazio, aquela ausência, aquela falta, ela não some. Ela se repete. E quanto mais você tenta ignorar, mais ela volta. Não como lembrança, mas como escolha inconsciente. Por que de novo estou apaixonado por alguém que não me escolhe? Aqui está um dos pontos mais duros, mas também mais libertadores. Nos apaixonamos por pessoas indisponíveis porque elas são, inconscientemente, familiares. Elas representam aquilo que, no nosso psiquismo, foi registrado como amor. Não é que gostamos de sofrer, é que o nosso inconsciente entende que amor e sofrimento estão profundamente ligados. Por isso, mesmo quando alguém disponível aparece, muitas vezes não sentimos interesse. Dá uma sensação de que falta algo, de que não é tão apaixonante assim. E isso não tem a ver com o outro, tem a ver com a programação afetiva que carregamos dentro de nós. E se você já percebeu esse padrão, isso não significa que você está condenado a ele. Pelo contrário, significa que já existe dentro de você uma parte que quer e pode se libertar. Transição com leveza, mas profundidade. E como saber na prática se você está mesmo preso nesse padrão? Existem sinais, e alguns deles são muito mais sutis do que você imagina. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existem sinais claros e muitas vezes silenciosos de que você está preso nesse ciclo de amor não correspondido. E quando esses sinais aparecem, não é o acaso falando, é o seu inconsciente gritando, pedindo para ser ouvido, pedindo para ser olhado.
Vamos ser honestos aqui. Quantas vezes você já se viu iniciando uma relação onde desde o começo parecia que a outra pessoa não estava tão interessada assim? Talvez respostas espaçadas, falta de clareza, aquela sensação constante de incerteza, como se você estivesse sempre pisando em ovos, tentando entender se existe de fato um interesse recíproco. O mais doloroso é perceber que, mesmo notando esses sinais, algo dentro de você insiste, persiste, cria justificativas. Ele é assim mesmo, ela tem dificuldade de demonstrar, é só uma fase. E essa insistência não é racional, ela é inconsciente. Porque, no fundo, não estamos apenas lidando com aquela pessoa, estamos lidando com a esperança inconsciente de que, dessa vez, aquilo que faltou lá atrás será finalmente entregue. Este é talvez um dos sinais mais sutis, porém mais devastadores. Uma relação amorosa, quando saudável, deveria ser um espaço de descanso emocional, onde podemos simplesmente ser. Mas quando estamos presos no ciclo do amor não correspondido, o amor se torna uma tarefa. Você sente que precisa ser mais bonito, mais interessante, mais inteligente, mais disponível. Vive com a sensação de que está constantemente sendo avaliado. Cada mensagem enviada vira um teste. Cada resposta ou falta dela parece medir seu valor. E, inconscientemente, essa dinâmica refaz exatamente aquele cenário da infância, onde talvez você tenha precisado conquistar amor, onde ser apenas você não foi suficiente. E isso dói, porque reforça a cada tentativa a falsa ideia de que o amor é algo que se merece, que se conquista, que se arranca do outro, nunca algo que simplesmente se compartilha. Este é um dos mecanismos mais cruéis do amor não correspondido. A crença inconsciente de que o problema sou eu, que se você mudar o suficiente, seu jeito, sua aparência, sua disponibilidade, então o outro finalmente enxergará o seu valor. Essa lógica é profundamente violenta com você, porque te coloca num ciclo interminável de autonegação. Você começa a se afastar de quem realmente é, moldando sua personalidade, seus desejos, seus limites, na esperança de que essa mudança interna seja suficiente para conquistar o amor do outro. E aqui mora uma das armadilhas mais perigosas. Quanto mais você se afasta de si, mais distante o amor verdadeiro fica. Porque o amor genuíno não nasce da performance, ele nasce da autenticidade. E muitas vezes, na busca desesperada por ser amado, acabamos perdendo justamente aquilo que poderia nos tornar verdadeiramente amáveis, nossa própria verdade. Você já percebeu que em algum nível parece que seu amor precisa ser provado o tempo inteiro? Que você está sempre se perguntando, será que dessa vez vai? Será que se eu fizer mais um pouco ele percebe que eu sou especial? Ou será que se eu suportar só mais um pouco ela vai me escolher? Essa sensação de estar num jogo emocional, onde cada atitude, cada palavra, cada ausência do outro vira um teste, é um dos sinais mais claros de que você está vivendo mais um padrão inconsciente do que uma relação real. Na prática, a relação vira um campo de batalha silencioso, onde você está sempre tentando ser suficiente, enquanto o outro muitas vezes nem percebe a profundidade da sua entrega. E isso te desgasta, e te fere, e te faz acreditar cada vez mais na mentira de que o amor é sofrimento. Perceber esses sinais não é fácil, às vezes dói mais do que gostaríamos. Mas se você está aqui, é porque já existe uma parte de você que sabe. Viver nesse ciclo não é mais uma opção. E, por mais difícil que pareça, é absolutamente possível se libertar. Não por mágica, não por fórmulas prontas, mas por um caminho de consciência, autoconhecimento e transformação real. E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Que é possível quebrar essa corrente invisível que te prende ao amor não correspondido? Que você pode sim transformar essa história e começar a escrever um novo capítulo, onde você é protagonista e não mais refém? A psicanálise, especialmente a visão de Freud, oferece ferramentas poderosas para isso. Vamos juntos descobrir 5 caminhos que podem mudar essa trajetória. O primeiro passo fundamental para romper com o ciclo é trazer para a luz aquilo que está escondido no inconsciente. Freud nos ensinou que nossos comportamentos repetitivos não são aleatórios, são tentativas de resolver conflitos internos não elaborados.
No contexto dos relacionamentos, isso significa olhar com coragem para suas próprias carências, aquelas emoções e necessidades que muitas vezes nasceram na infância, quando não recebemos o afeto ou a validação que precisávamos. Essa reflexão não é fácil, porque o inconsciente está vestido de fantasia, racionalização e justificativa. Mas ao buscar ajuda, seja lendo, refletindo ou em terapia, você começa a perceber que aquele parceiro que parecia tão errado pode ser, na verdade, um espelho do que falta dentro de você. O convite aqui é olhar para dentro e reconhecer o que eu procuro no outro que talvez eu não tenha aprendido a dar a mim mesmo. Esse despertar é a porta de entrada para a mudança. Autoamor não é uma palavra vazia, repetida em posts motivacionais sem profundidade. É um trabalho árduo e contínuo de aceitação e valorização de si mesmo, com todos os defeitos, limites e potências. Na psicanálise, compreende-se que a busca incessante pelo amor do outro muitas vezes revela uma falta de reconhecimento interno. É como se você dissesse sem perceber: se eu não me amar, como alguém poderá me amar? O desafio aqui é construir uma relação consigo mesmo que seja verdadeira, livre das ilusões de perfeição e das necessidades de aprovação externa. Isso inclui aprender a dizer não com culpa, a respeitar seus próprios limites e a reconhecer seu valor independentemente do olhar alheio. Um exercício prático pode ser dedicar alguns minutos diários para se observar sem julgamentos, acolhendo seus sentimentos e afirmando sua dignidade. Outro caminho essencial para romper o ciclo é questionar as narrativas internas que você criou sobre o amor. Muitas vezes, carregamos fantasias inconscientes, histórias que construímos para justificar o sofrimento e a repetição do padrão. Por exemplo, amor é sofrer para ser merecedor. Só vou ser feliz quando o outro me escolher. Ou, amor verdadeiro é prova de resistência. Essas crenças, mesmo que dolorosas, moldam a forma como nos relacionamos. Elas são como roteiros invisíveis que ditam nosso comportamento, escolhas e expectativas. Identificar essas fantasias é como olhar para um mapa e perceber que você está andando em círculos. Então, o próximo passo é perguntar-se: essa história me ajuda ou me limita? Que outra narrativa eu poderia construir sobre o amor, que seja mais gentil comigo e mais verdadeira? Aqui está uma virada poderosa no processo. Romper com o amor não correspondido não é apenas parar de buscar o outro, mas transformar a relação com você mesmo. A compulsão pela validação externa nos prende ao medo da rejeição e à necessidade constante de aprovação. Quando o foco muda para a escolha interna, o jogo muda. Escolher a si mesmo significa assumir a responsabilidade pelo próprio amor, pela própria felicidade, sem depender da resposta do outro. É um ato radical de liberdade, que muitas vezes requer coragem e paciência. Praticar essa escolha pode ser simples na teoria, mas desafiante na prática. Comece com pequenas decisões diárias, onde você prioriza seu bem-estar e autenticidade, mesmo que isso signifique desapontar expectativas externas. Por fim, é importante entender que esse caminho não é linear nem rápido. O processo terapêutico, especialmente com uma abordagem psicanalítica, oferece um espaço seguro para explorar essas camadas profundas do inconsciente, desamarrar os nós emocionais e construir novas narrativas. A terapia não promete soluções instantâneas, mas um convite para transformação gradual, onde você se torna cada vez mais consciente das suas escolhas e padrões. Ao longo desse processo, você começa a perceber que o amor saudável é possível, não como um ideal inatingível, mas como uma construção diária, fundamentada no respeito por si mesmo e pelo outro. Romper o ciclo do amor não correspondido não é simples, mas é libertador. Cada passo consciente que você dá é uma vitória sobre o passado que já não serve mais. E lembre-se, não se trata de encontrar o amor perfeito no outro, mas de aprender a amar a si mesmo primeiro, de um jeito verdadeiro, profundo e transformador. E se o amor que você busca no outro for, na verdade, o amor que você precisa construir por si mesmo? Imagine um amor que não dependa da aprovação, da escolha ou da presença do outro, mas que nasça da sua própria essência. Um amor que é liberdade, não prisão. O ciclo do amor não correspondido pode parecer uma prisão invisível, um labirinto onde você se perde tentando encontrar o caminho certo para ser amado.
Mas essa prisão tem uma porta que só você pode abrir. Essa porta é o autoconhecimento. Quando começamos a olhar para dentro, a compreender as nossas feridas, a acolher nossos desejos e limites, algo muda profundamente. O desejo deixa de ser um grito de socorro para o outro e se torna um convite para si mesmo. Essa transformação não significa que a dor desapareça de imediato. Ela pode continuar presente, como uma sombra que acompanha o nosso crescimento. Mas agora, ela perde o poder de definir quem somos. Passamos a ser protagonistas da nossa própria história, escrevendo capítulos onde o amor não é uma batalha a vencer, mas um terreno fértil para o crescimento, para a conexão genuína e para a liberdade emocional. Transforme o amor não correspondido em um portal de autoconhecimento. Use esse momento para se aprofundar, para entender os seus padrões, para cuidar da sua relação mais importante, aquela que você tem com você mesmo. Ao fazer isso, você estará não apenas mudando sua vida amorosa, mas também dando passos essenciais para uma vida mais plena, mais autêntica e mais leve. Lembre-se, o amor que você deseja, aquele que parece tão distante, já existe dentro de você. Está esperando para ser despertado, reconhecido e celebrado. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se trouxe alguma luz para suas dúvidas e dores, curta, compartilhe e inscreva-se para continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação, porque entender a si mesmo é o primeiro passo para transformar seus relacionamentos e sua vida.